Opa! Estamos aí ao vivo. Boa tarde, todo mundo. Mais um programa Muda Tudo, direto do estúdio Comover, aqui no Cívico, em São Paulo. Prazer enorme poder fazer esse trabalho e ter aqui comigo a presença da Adriana Barbosa, empreendedora, fundadora da Feira Preta, e do Samuel Emílio, do Movimento Acredito. A gente está aqui para fazer esse encontro, porque a ideia do programa, eu já falei com vocês um pouco, né, é da gente trazer assuntos, temas relevantes para todos nós, para a nossa sociedade, num lugar de encontro, né? Não de confronto, não de polarização, é da gente falar de um outro lugar mesmo, fora da caixa, furando as nossas bolhas, né? Que já passamos por tudo, a gente está no momento da vida, do Brasil, do mundo, né? De construir um diálogo, construir uma nova realidade, e isso está com a gente mesmo. E o Muda Tudo quer fazer isso, quer promover isso. Então, agradeço demais vocês aqui, né, residentes do Cívico, participando aqui no Estúdio Comover de mais um encontro. E o nosso tema hoje é racismo no cotidiano, porque isso é muito mais, é muito maior, né? É sutil. É sutil. E aí, então, o meu papel aqui é entregar a bola para vocês, né? Eu acho que vocês têm aí uma história, uma experiência pessoal e profissional, né, que chancela e que acredita vocês para falar muito melhor do que eu, né? Porque é interessante isso, a gente até uma vez conversou, né, Adriana? A gente está nas bolhas, né? Sim. E, como diz a Mafuane, a Odara, né? Tudo bem, quer dizer, não é que eu seja errada, má, né? Eu só não enxergo da forma como você enxerga por uma questão, né, pessoal de experiência. Sim, de experiência, de vivência, né? Isso. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão atravessando a ponte, furando as bolhas, né? Acho que elas estão mais disponíveis para entender os pontos de partida de cada uma dessas diversidades, né? Acho que a questão é essa, é quando a gente reconhece as especificidades de cada diversidade e o ponto de partida de cada um delas. E aí vai dar, de fato, perspectivas completamente diferentes. Então, o que a gente precisa ter, no momento, é a tolerância para tudo isso, né? Para essas descobertas. E o lugar de escuta, né? Eu só vou fazer uma observação rápida, porque a gente tem a presença aqui também, né, do nosso Pascoal do Omunga. É o Omunga, que está aqui de Joinville e veio participar aqui na plateia, assim, de surpresa, que é maravilhoso. Muito bom ter você aqui, Pascoal. Muito obrigado. Fala com a gente o que é o Omunga. Legal. A Omunga é um empreendimento social que tem como objetivo levar a educação para as regiões mais carentes do Brasil e do mundo. Então, quanto mais isolado, quanto mais periférico, quanto mais distante, é lá que a Omunga tem que estar. Então, a Omunga atua em regiões de extrema vulnerabilidade social por meio da construção de bibliotecas e também de formação contínua de professores, né? Porque o professor, na verdade, é a nossa principal ferramenta de transformação social. Se o professor está motivado, se sente assistido, está instrumentalizado, ele consegue fazer esse papel independente de onde esteja. Então a Omunga tem o desejo de ser essa luz aonde poucas organizações sociais se dispõem a ir. E o que significa Omunga? Então, a Omunga vem de um dialeto africano, vem do Umbundo, que é uma das línguas faladas em Angola, que significa união, unidade, conjunto, tudo aquilo que une é proveniente, né, da Omunga. E como a ideia nasceu em Luanda, capital de Angola, eu queria muito que o nome fosse africano, que fosse de Angola, mas só que os dialetos de Angola são muito diferentes, né, do que a gente está acostumado na língua portuguesa. Mas quando eu ouvi Omunga, né, que para nós aqui combina com comungar, né, que Exato. também digo já batizei na hora e ficou como Omunga. Sonora, né? É super sonora para qualquer idioma. Esses dias eu conversava com um sul-africano, ele falou Omunga Social Brand, eu quase chorei quando ele falou isso. Ele falou direitinho, ele só leu aqui e comentou e eu fiquei, então funciona. Legal, muito obrigado. E o legal é o quanto que isso está conectado com esse sistema de diversidade também, né? Na verdade, um pouco na linha do que vocês trouxeram, essa ideia de furar as bolhas, parte do pressuposto de que nós estamos dispostos a conviver com pessoas com ideias diferentes das nossas, né? E o que a gente está vivendo um pouco esse ano, especialmente nos últimos 5, 6 anos aqui no Brasil, são pessoas que estão dispostas a estar juntas com gente que tem ideias totalmente diferentes, mas aí surge um questionamento, né? Poxa, se as ideias delas são tão diferentes da minha, eu vou me juntar com elas por quê? E aí é que as pessoas começaram a perceber que talvez fazia sentido começar a se reunir em torno de valores,
ao invés de se reunir em torno de ideias. E nesse momento a gente começa, lógico que a gente também precisa estar disposto a escutar de verdade a ideia da nossa parceira, do nosso parceiro que está junto naquele momento, desde que aquela construção seja cerceada por valores incomuns. E um pouco disso, né? A união, talvez aqui, que está começando a surgir em vários movimentos, em vários grupos no Brasil inteiro, está começando a partir disso, de pessoas que olharam para o lado e falaram, poxa, a gente pensa bem diferente, mas a gente está querendo construir um mundo pautado em valores muito similares, poxa, vamos tentar pelo menos sentar junto aqui, tomar um café, almoçar, ver o que sai, né? Essa é a nova política, né, Samuel? Já falando do seu trabalho, não acredito, né? A política no sentido de você se relacionar com o outro, né? De criar pontes, de fazer com que o bem comum, né? Sim. Seja, na verdade, o principal, né? Ponto. Não adianta, assim, tudo bem, né? Você pode achar uma coisa, mas o que é o melhor, né? Exatamente. Eu tenho observado muito o debate dos presidenciáveis, né? E uma coisa que eles falam muito é sobre Bolsa Família. Todo mundo fica falando, não, mas o Bolsa Família foi um projeto que deu muito certo. E aí todo mundo usa isso como referência. Eu acho isso muito importante, mas eu fico me perguntando, poxa, qual é o próximo passo agora, né? Parece que resolveu o problema. Não, Bolsa Família deu muito certo. E no fundo isso surge desse lugar. As pessoas concordam que o Brasil precisa reduzir desigualdades. Mas fica cada um nas suas ideias e não se conversam para falar, poxa, vamos olhar para as evidências mesmo, né? Vamos olhar quais são as pessoas que estão lá na faixa da pobreza, qual é o gênero dessas pessoas, qual é a raça dessas pessoas. Vamos criar novas soluções para esse pessoal. Poucas pessoas estão construindo esse debate a partir daí, né? Então, eu vejo como possível a gente juntar pessoas diferentes em torno desse valor em comum. Vamos reduzir desigualdades? Vamos. Mas e agora? Quais são as evidências que mostram para a gente as possíveis saídas para isso, né? Os possíveis caminhos para reduzir as desigualdades no Brasil? E aí tem várias opções, mas me preocupa aquelas pessoas que ficam retidas nas próprias ideias e não conseguem escutar coisas novas, não tá né? Disponível para escuta, né? E até quando eu falei anteriormente da história da tolerância, não é a tolerância a outra pessoa, mas é a tolerância do tempo da mudança. Porque é isso, às vezes a gente lida com as diferenças, mas não consegue, não dá tempo para processar todas essas diferenças, né? E aí se fecha. E na verdade é isso, não é a tolerância ao outro, mas e sim ao tempo. E eu concordo com o que o Samuel está trazendo, que quando a gente coloca pessoas que enxergam pontos de vista diferentes para conversar, para o diálogo em torno de um único valor, surge soluções inovadoras e criativas dentro daquele problema, né? Na Feira Preta a gente vivenciou isso no ano passado. Ela veio de um processo de escassez de recurso, e a gente há um tempinho vinha falando de uma perspectiva de remodelagem. Vamos remodelar o modelo. E o ano passado a gente teve contribuição de uma moça que era do Japão, a outra que é assim, de diferentes pontos de vistas, e a gente conseguiu achar um modelo que teve um super sucesso no sentido de atração de público, de abrir. E é o que eu acredito muito, que as nossas soluções vêm desse processo de trazer olhares diferentes para um objetivo único, né? Para uma perspectiva ou uma melhora única, né? Então, super concordo, assim. E vocês têm aí, né, estão em campo, tem uma experiência aí no dia a dia. A gente está falando do cotidiano, que você falou que é sutil, porque é isso mesmo, né? A gente não percebe, mas existe, e a gente atua quase como que também fingindo, né, que aquilo não faz parte de uma mudança que a gente precisa fazer. Eu estou falando de racismo, né? Uhum. Eu estava conversando com uma nova residente aqui do Cívico, que é Santo Causa, Angélica. Angélica, uma graça. Eu almocei com ela ontem. É ótimo isso, né? Ela aqui é no linda. Cívico, ela é linda. Aí ela sentou, eu falei, eu também sentei, começamos a conversar. E ela falou uma coisa que eu achei super interessante, né? Assim, é ruim, mas é bom falar. Porque ela disse que fazem pesquisas, falam assim, o Brasil é um país racista? Sim. Aí as pessoas dizem sim. Você é racista? Não. Ela não. Aí ela falou, O outro é. Eu não sou. eu não. Você pega lá os números, faz estranho, né? Porque é um país, né, com tantos racismos, mas não tem assim, né? Sim, O número não bate. Quer dizer,
Agora, eu queria que vocês falassem um pouco do ponto de vista pessoal mesmo, né? A gente está aqui exatamente criando esse espaço para trazer a experiência de quem, na verdade, está construindo. Não está no confronto, não é para apontar, né, que existe. É como você falou, a gente tem que até se dar um tempo mesmo, né, no sentido de entender. Né? Então, como entender? E eu acho que a gente entende melhor quando a gente conversa, né? Quando a gente troca. Quando a gente vai para o diálogo, e não para o embate. Porque vocês viveram, tenho certeza, momentos bem diferentes do que eu vivi, no sentido de sociedade, né? Sei lá. Tem um caso muito curioso. Quando o Acredito estava começando, né, as pessoas falaram assim, poxa, vocês estão colocando uma arma na cabeça e pedindo para as pessoas atirarem. Pessoas de vários partidos diferentes reunidos no mesmo movimento, isso aí não vai dar certo nunca, né? As pessoas falavam, é impossível reunir gente com ideias tão diferentes para um propósito em comum. E a gente foi começando, convidou essas pessoas que a gente achava que eram pessoas alinhadas com esses valores de vários partidos. E nessa linha do racismo, a gente teve um encontro nacional ano passado que reuniu mais ou menos umas 50 lideranças de vários partidos diferentes, vários estados, pessoas que também não eram de partido nenhum. E a gente usou quase que 20% desse encontro para sensibilizar as pessoas em relação ao racismo estrutural no Brasil. A questão racial. E aí a gente percebeu, Ana, que no fundo, um pouco na linha do que revelou essa pesquisa, no começo do debate, todo mundo estava assim, poxa, isso é um problema do Brasil, mas eu acho que eu não tenho muito a ver com isso. Imagina, eu não sou racista. E no final, as pessoas olhando para o debate, para a discussão, para o diálogo, e falando, gente, calma, o nosso Congresso ele tem 80%, tem mais de 70% de homens brancos. É uma coisa inacreditável. Se a gente estiver comprometido com o Brasil, não é comprometido com a comunidade negra só. Se a gente estiver comprometido com o Brasil, esse ano a gente precisa eleger mulheres e negros, porque isso é um caminho pro país e não um caminho para esses grupos de minorias só, né? E você só reduz a desigualdade, com ações que são desiguais, né? Não dá para partir do mesmo lugar, não tem como, não, né? Se você olha para as questões de indicadores sociais e vê que a população negra, mercado de trabalho, genocídio, violência doméstica, é a população negra, como é que você olha para isso, corrige isso? Não com o olhar, vamos ter ações iguais para todos, não tem como. Aí a gente vai para políticas públicas, eu não sei, ontem teve o Roda Viva com a presença do João Amoedo. Foi. O que você achou? Não vou falar porque, né, da questão que ele colocou, né, de políticas exatamente, né, na área do racismo, né? Ele disse que não trataria isso de forma separada, que isso faz parte de um mesmo contexto de minoria. Queria que vocês falassem sobre isso, né? Eu achei bastante equivocado. Uma miopia absurda, assim, que é de fato... política antirracismo tem que existir. Eu achei até ele um pouco despreparado para as questões sociais, entendeu? Um partido que se propõe ao novo e não olhar para todas essas questões de vulnerabilidade, não entender que a população negra no Brasil é a maioria, mas a única população do mundo que é tida como minoria na questão de acesso, é uma miopia gritante, assim. Eu achei equivocado. Imagina se a gente não tivesse assistido, a Ana tinha jogado a gente na fogueira. Desculpa. Mas a gente assistiu. Eu assisti. A gente tá de olho. Que todo mundo começou a desafiar. Eu imaginei, eu falei, não é possível, assim, né? Isso aí é um assunto que está aqui, que tá latente, né, na pauta. Exatamente. O tempo todo. E Pascoal, se você quiser falar, pede que eu passo também, o microfone. claro. Você assistiu, Pascoal? Tá em viagem. Depois a gente manda o link. Mas o que eu mais observei na fala do João ontem foi uma dificuldade de um pouco na linha do que a gente estava falando hoje, de ter um pouco mais de empatia com a experiência de vida de uma pessoa que é descendente de escravos aqui no Brasil, né? Especialmente nas periferias, no que diz respeito à educação, na maioria das vezes, e aí tá fazendo um pouco do recorte de gênero e de raça também, né? Das pessoas que morrem hoje, são assassinadas pela polícia, 70% são negros e 90% são homens. Especialmente porque os homens negros são os jovens, né? Negros são os que não têm referência nenhuma. O pai não está em casa, né? Na maioria das vezes abandona as mães, ou está trabalhando, ou alguma coisa do tipo, não tem nenhum tipo de referência.
Quando ele sai da escola, não tem nada extracurricular para fazer. Então, para ele ir ali no boteco do lado, tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, começar a se envolver pelas primeiras vezes, ter os primeiros contatos com droga, e aí, aos poucos, ter os primeiros contatos com tráfico. Essa é a experiência de vida de um jovem que nasce na periferia, exatamente porque o governo, há alguns anos atrás, falou que o cantinho que sobrou ali para essa galera foi esse espaço no alto do morro, bem distante do centro. E agora, em 2018, a gente olhar e falar, não, pera, tá tudo bem, a gente coloca aqui uma régua bem alta na universidade, vamos fazer um processo seletivo bem rígido e deixar todo mundo competir. E no mercado de trabalho também não precisa preocupar, porque o próprio mercado vai se autodefinir quais são os salários para cada um. Então, assim, complicado deixar na mão das empresas quais vão ser os salários das pessoas diretamente, deixar na mão das próprias universidades como vai selecionar todo mundo. A gente só tem 130 anos que acabou a escravidão, né? Sim, são 13 décadas. E não dá para deixar a própria sorte que essas pessoas consigam ascender socialmente. Precisa ser intencional. E aí, eu até não me preocupo se a pessoa for contra cotas, desde que ela tenha uma proposta melhor, assim. A gente precisa resolver o problema. Até agora, não apareceu uma solução melhor. Então, poxa, vamos continuar. Se você chegar com uma proposta que vai equalizar o problema mais rápido, cara, eu te abraço, porque é isso que a gente está precisando. Esse entendimento que são sempre temas polêmicos, né? Assim, que as pessoas veem de uma forma torta, míope, como você falou, a questão da cota, né? Porque não é justo com os outros, porque que também estão querendo um lugar na... Gente, vamos contextualizar, como você falou, não dá para ser igual. Infelizmente, porque ninguém também está querendo cota, está querendo, né, ter o mesmo direito à educação para poder competir da mesma forma. Esse é o ponto, né? E a gente tem que passar por isso, o Brasil tem que passar por esse processo. O Brasil precisa avançar nesse processo, não tem como, não dá mais para ficar como a gente está. A gente tem, o Samuel trouxe 130 anos do processo de abolição. Eu trabalho especificamente com empreendedorismo da população negra. E se tem uma coisa que a população negra fez nessas 13 décadas, nesses 130 anos, foi empreender, né? Então, desde as mulheres tabuleiro da Bahia até as influenciadoras digitais hoje que vendem conteúdo para as grandes marcas. E, segundo os dados do Sebrae, mais de 50% na categoria microempreendedores são negros. Muito porque não conseguem se inserir no mercado de trabalho formal. Por necessidade. E aí precisa empreender numa lógica do se virologia, de dar conta da vida. Então, é isso. Assim, de um lado, você tem uma escassez, né, que vem pelo contexto histórico, e do outro lado você tem uma potência, você tem uma abundância, né, que é uma abundância de empreendedorismo, um empreendedorismo pensado há 130 anos atrás, que não está na academia, não tem metodologia, sistemas, mas que tem seu próprio sistema, né? A população negra desenvolveu seu próprio sistema diante de uma questão vulnerável e foi empreendendo. E como que a gente olha isso com um olhar de potência? Acho que a grande questão também de ressignificar os 130 anos, que sim, é um processo de abolição inacabada, com todos os contextos, mas o que a população negra fez ao longo dessas 13 décadas? Porque mesmo com todos os índices que a gente, né, os índices completamente absurdos, a gente ainda consegue fazer coisas tão belas como a gente faz, como carnaval, como os inventores negros, como Carlos Machado, que tem uma pesquisa absurda falando de vários inventores negros, como André Rebouças, como tanto Teodoro Sampaio, como Carolina de Jesus, enfim, tem muita coisa potente, mas que a gente também olha muito para a questão da escassez, né? Eu acho que o Brasil precisa avançar nisso, em reconhecer essa potência que a população negra trouxe para cá, os africanos trouxeram para cá, porque vieram reis e rainhas, vieram especialistas, né? Não é na condição escravizado, sabe? Assim, tipo, tem um outro contexto que a gente não olha e só olha com essa miopia do estereótipo do negro coitado, entendeu? Porque isso não está nos livros, né, nas escolas, as pessoas, na verdade, não falam sobre esse outro lado, né? É mais fácil também diminuir, né, e deixar essa situação. Quer dizer, foi mais fácil, agora não é mais, né? Sim, porque o Brasil teve um processo de racismo institucional e estruturante. Então, passa pelo mercado de trabalho, nas empresas, da régua muito alta, até o extermínio dos jovens negros, tudo
tudo muito sistêmico, entendeu? Agora, o que eu vejo também de potência é a juventude negra, né? Que não se cala. Exatamente. Tá aí o Samuel, gente. Tá aí a prova disso aqui. E eu vejo, principalmente quando eu penso em racismo e política, eu vejo duas coisas que são muito similares, assim. Na verdade, é como se eu enxergasse no Brasil hoje. O Brasil é um país bem peculiar, né? Por isso que eu não cito o mundo inteiro, porque o que aconteceu aqui é muito raro, não tem no mundo nada parecido. Mas eu vejo 3 tipos de pessoas que eu identifico, assim, de longe, quando eu percebo algumas atitudes, né? Quando a gente fala de racismo, tem uma galera que vira e fala assim, não, mas o Brasil não é racista. Esse é o primeiro grupo de pessoas. A gente não precisa fazer nada, tá tudo bem, a gente continua tocando o barco. Tem um segundo grupo que fala assim, não, o Brasil é um país racista. Quem tem que resolver isso é o governo. E ele aponta o dedo, né? E aí fala, não, quem tem que resolver é o governo, quem tem que resolver é a universidade, quem tem que resolver isso aí é fulano, ciclano, beltrano. Eu não faço nada. Tem um terceiro grupo que é um grupo de gente mais corajosa. E aí, independentemente de ser negro ou branco, é a galera que vira e fala, poxa, temos um problema no país, eu quero entender qual é a minha parcela nisso, porque eu quero identificar essa doença dentro de mim também e contribuir com a cura. Sim. Vamos pra cima, vamos resolver o problema. Problema nosso, não é só dos negros, é um problema de toda a sociedade. De todo mundo. E na política é a mesma coisa. Tem um primeiro grupo que fala assim, não, a política tem problema mesmo, mas eu vou votar em branco, eu vou votar em nulo, não vou fazer nada esse ano, não tem jeito. Tem um segundo grupo, que é o grupo que aponta o dedo também, né? Fala assim, eu acho que aquele ali vai me representar bem, eu vou votar nele, eu vou votar nela, e daqui a 4 anos eu voto em outro e tal. Ele vai resolver o meu problema. Gente, já viram isso? É como se... Pensa que você precisa contratar alguém para fazer compra para você, né? E aí eu viro e falo assim, Ana, faz compra para mim para os próximos 4 anos, tá bom? Não precisa me perguntar o que eu vou querer no mês que vem. Você é responsável por fazer a compra da minha casa. Isso não existe, gente. As nossas necessidades vão mudando. Você é vegetariano, eu trago um monte de carne. Não que a gente saiba, que tem tanta loucura nesse mundo. E tem um terceiro grupo de pessoas que fala, poxa, realmente impossível que a Ana me represente durante 4 anos se eu não for lá bater na porta dela, conversar com ela, minimamente manter um canal de comunicação, assumir a responsabilidade no meio desse problema e junto, né? Só que isso exige coragem, exige que você esteja disposta a, durante esses 4 anos, ouvir as pessoas apontando o dedo também, falando, pô, você tá se envolvendo com política, isso aí não dá futuro e tal. Exige coragem, mas talvez seja o único caminho, tanto para resolver os nossos problemas políticos, quanto para resolver os nossos problemas do racismo no Brasil. Identificar quais são as nossas doenças internas e ver qual é o nosso papel nisso, né? Sim. Eu, rapidinho, dando continuidade ao que ele está falando, eu fui no ano passado, acho que foi o ano passado, no final do ano passado, convidada para fazer banca do Renova BR, que tem um processo de olhar e de uma certa forma trazer informação, né, para o público que quer se candidatar e se eleger. E eu fiquei impressionada com a quantidade de negros que começaram a falar, nossa, é possível para mim, eu quero estar nesse lugar, eu quero me candidatar, eu quero olhar de uma perspectiva coletiva. E passado esse processo, eles foram selecionados e a forma como eles estão fazendo agora, né, o processo da sua campanha e uma gestão com um olhar participativo. Como é que eu trago outras pessoas para construir junto? Porque é isso, assim, do ponto de vista político, eu não vejo outra forma se não for uma gestão compartilhada, participativa, de uma escuta qualificada, né, de trazer o povo. E aí, como é que a gente vai resolver esse problema junto? É um problema nosso, não é só meu enquanto governo e não é só seu enquanto sociedade civil, né? É um problema nosso e a gente precisa dar conta disso. Então, acho que tem muitas questões ainda para serem superadas, mas tem coisas que a gente precisa celebrar também. Porque senão a gente só fica falando, pô, mas tem muita coisa que a população negra avançou no Brasil. Isso é maravilhoso, você trazer isso, porque a gente sempre fala, né, do olhar que a gente tem que ter para um desafio, para um problema, mas para uma perspectiva positiva e trazer todos os elementos que corroboram com isso, com elementos que mostram avanço, porque aí a gente cria também, né, mais força para seguir fazendo esse movimento. Sim. Porque senão sair do lugar de vítima, né, de coitado, assim, o brasileiro, aí falando como um todo, né? Esse país não tem, é muito difícil, como muito difícil um país com a riqueza que tem, né, seja na biodiversidade, na diversidade racial, cultural, a gente tem tudo, né? Agora a gente precisa exatamente ter esse lugar de escuta, porque não adianta a gente querer falar daquele mesmo lugar que a gente vinha, né, se colocando.
né, do lugar de que eu sou certo, você é errado, né? A gente sabe, direita, esquerda, gente. Sim, bastante polarizado. Né? Você que vive isso. Ontem eu participei de um encontro que eu acho que eu achei fantástico. Assim, eu sou um grande promotor. É de um movimento que está surgindo aqui no Brasil, vários movimentos de mandatos que são coletivos. Isso é muito Pessoas legal. que vão se candidatar, mas não sozinhos, né? Com um legal. grupo de pessoas Que tomando legal. decisões juntas. E ano passado, eu citei isso ontem lá também, ano passado não, na última no último discurso do Barack Obama, ele deu um recado para a população nos Estados Unidos, né? Ele falou, gente, quem estiver indignado aí com as eleições que a gente teve dessa vez, faz o seguinte, pega uma prancheta, recolhe umas assinaturas e faz um protesto. Se você não estiver gostando da política, faz isso. Se não resolver, olha para os outros representantes que estão se candidatando e vai fazer campanha para eles, né? Elege pessoas que estão conectadas com você. Haja, né? Sim, Haja. vá pra Uma ação, vá né? pra ação, Se você não encontrar ninguém, ele falou, se você não encontrar ninguém que te representa, vai você mesmo e se candidate. Porque essa é a maneira de você encontrar soluções para o problema. Mas, por mais eu admiro ele muito, mas acho que ele esqueceu de falar qual era o próximo passo, né? Não é vai lá esse candidato, está resolvido o problema. Eu acho que esses mandatos coletivos são a grande resposta para isso. Quando você olha para lá, não vê como resolver o problema, você não enxerga ninguém que te represente, você decide se candidatar, você já pode começar esse processo fazendo a política como ela deveria ser, que é reunir um grupo de pessoas alinhadas com seus valores e construir um mandato que é coletivo. Poxa, vamos fazer uma campanha juntos, vamos investir dinheiro nisso juntos, vamos investir a nossa credibilidade junto, construir as políticas juntos, se escutar, porque caso a gente seja eleito, o mandato também vai ser coletivo, né? Mas o processo também precisa funcionar assim. Eu achei isso fantástico. É um caminho meio solitário também, né? Eu percebi isso lá na banca, quando eu perguntava. Porque aí eu trazia as questões bem pessoais, assim. Qual é o seu medo, assim, né? Tipo, fala muito de potência, sucesso, mas e o medo, assim? Quais são os medos? Quando você chegar lá, o que vai acontecer? E aí traz para a questão humana, né? Assim, nossa, medo? Mas será que eu tenho medo? E outros, nossa, meu maior medo é eu chegar lá. O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Qual é o jogo de cintura que eu vou ter que ter? Quais são os códigos que eu vou ter que decifrar? Então, acho que quando você faz ela de uma forma participativa e compartilhada e em rede, né, de forma coletiva, um vai fortalecendo o outro, entendeu? Essa palavra coletiva. O Pascoal está com o microfone, porque eu quero que ele participe também, e coletivamente, você está aqui na roda, né? Você veio de surpresa, o que é maravilhoso, mas o que eu queria falar é, dentro desse olhar aí, Adriana, de que, e desse também, né, de um partido, quer dizer, de pessoas, né, representando uma proposta em conjunto, é isso que a gente resolve entre nós. Na verdade, no humano, quando a gente vai para o humano. Sim. Quando a gente tem a empatia, né? De entender que, obviamente, você pode não estar naquele lugar, mas você está num outro que vai, em algum momento, né, ser o fragilizado, o vulnerável, porque essa é a roda. Né? A gente vive desse momento. Ninguém é todo poderoso, né? Ninguém está com tudo e não está prosa, assim, mas está todo mundo maravilhoso. É isso que a gente tem que estar. E aí eu queria falar com você, Pascoal, porque você vai a lugares, né? E, obviamente, por uma questão estrutural, como você falou, né, sistêmica, são as pessoas que estão mais em situação de vulnerabilidade são negros, né, porque foram deixados à margem ali. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e desse coletivo, porque aí você encontra essa força e essa empatia nesses lugares, né, onde a gente aqui meio que já perdeu, que está assim, né, como que num lugar assim de que não me toque, né? Não quero saber, como você falou, isso não sou eu. No entanto, quando você vai a lugares de muita vulnerabilidade, né? Você vai no humano, né? Você chega lá, né? Eu estava tentando traçar um paralelo entre a fala de vocês e a minha vivência, e é muito difícil, né? Lutar por uma causa ou querer defender uma ideia, né? Sem ter a vivência daquela dor. Eu lembro que uma vez, eu morei 4 anos em Luanda, e eu lembro que uma vez eu fui entrar numa dessas vans, né? E quando eu fui colocar o corpo para dentro, o cobrador falou assim, não, aqui branco não entra. Ele fechou a porta e saiu correndo. Eu fiquei sem ação. Daí eu pensei, tá, então é assim, então. É assim que as pessoas se sentem, né? É assim que o negro se sente, ou qualquer outro tipo, né, de preconceito. E aquilo mexeu comigo, né? E isso me aproximou da causa.
Entende? Isso me aproximou. Essa foi uma das experiências que eu tive lá, porque lá eu era minoria. Né? Lá tinham, sei lá, tinham milhares de negros e tinha eu lá que mesmo sendo moreninho, né, também sou de descendência, mas lá eu era branco porque lá é negro, né? Então, levar essa empatia para as pessoas, eu penso que é um desafio muito grande e eu sinto isso no meu trabalho. Porque quando eu falo em ir para o sertão, ir para a África, ir para a Amazônia, ir para as regiões mais pobres do Brasil e do mundo, muitas pessoas da minha cidade não todas perguntam, mas Pascoal, por que lá? Faz aqui. Né? Pô, faz aqui na cidade, aqui, vai no bairro ali. Eu comento, cara, mas seguinte, aqui na nossa cidade, Joinville, tem 10 mil empresas que ajudam, tem empresas, igrejas, organizações sociais, tem lá os investidores anônimos. Aqui as causas, a possibilidade das causas serem assistidas é infinitamente maior do que lá em Atalaia do Norte, lá em Fernão, lá em Betânia do Piauí, lá em Curral Novo e assim por diante. Né? Porque as pessoas não conhecem. Porque as pessoas não se conectaram com aquela dor. Então é muito fácil, né, falar que não pode ser, que não tem que fazer a partir do momento que não sentiu. Né? E eu vejo vocês falando sobre essa dificuldade de educar, de se fazer colocar no lugar para conseguir ter acesso, conseguir ser beneficiado por leis e condições, mas é um desafio muito grande porque as pessoas nunca sentiram isso. Né? E aí você tem que ensinar uma dor que ela não quer sentir para quem sabe, né, agir por conta, né, do bem comum. E lá nessas regiões que a UNGA está presente, principalmente no sertão do Piauí, a gente sente muito isso. Né? Como vocês falaram, né? São os descendentes, enfim. Agora, em contraponto, tem uma coisa maravilhosa lá. Tem uma sabedoria popular, né? Tem um ensinamento que é passado de pai para filho, que é maravilhoso e é mágico. Né? E me faz lembrar de quando eu era pequeno, né? Que sentava, conversava, tudo mais e tal. Eu nunca vou esquecer, eu estava em Moçambique, conhecendo uma comunidade e eles estavam um pouco inseguros com a minha presença lá, porque eu era de fora, tudo mais e tal. E depois assim, que eles se acostumaram com a minha presença, entenderam, né, que tinha um fim positivo, eles me deixaram fazer parte da conversa na fogueira, da conversa embaixo da árvore, lá na refeição. Cara, assim, foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha vida por conta de uma sabedoria genuína. Aquelas pessoas não sabiam escrever, não sabiam escrever o nome, não sabiam ler, mas tinha uma oralidade, né? Tinha história, tinha contexto, que é realmente fantástico. Então, né, falei tudo isso para exemplificar essa potência que você comenta de como é presente e como é vivo nessas regiões que a gente julga pobre, né? Até por isso que eu evito usar a palavra extrema pobreza, que eu acho uma palavra muito infeliz, né? A gente sempre usa, né, extrema vulnerabilidade social. Não está muito distante da gente não, né? Aqui em São Paulo, no Jardim Nakamura, tem o exemplo do Instituto Favela da Paz, sim, né? Do Claudinho. Do Claudinho, sim. Que eu falei, Claudinho, como que vocês fazem esse instituto crescer tão rápido? De onde que vem tanto talento, tantos recursos? Ele fala, cara, não tem gestão. A gente acorda de manhã, a gente toma café da manhã juntos e cada um sente aquilo que faz sentido executar naquele momento. Sim. Cada um sabe quais são os seus talentos, olha para a necessidade do grupo e fala, poxa, quero contribuir com isso, né? É muito legal isso. A gente está com dificuldade de se conectar com a nossa sociedade brasileira como um todo. Estou usando aqui agora o seu microfone para a gente poder aqui coletivamente, né, conversar. Essa dificuldade de olhar, né, porque talvez é a ignorância, né? Eu sou muito ignorante para muito do Brasil, do que existe no Brasil, né? Porque a gente não conhece, o Brasil é enorme, né? E a sua história, quando você traz de lá, eu falo, uau, nunca tinha pensado por aí, a sabedoria que tem, né, em todos esses cantos. Mas entrou uma pergunta aqui que eu queria que você falasse, que tem gente já fazendo esse mandato. Na verdade, é a Patrícia Salamonde, minha sócia aqui do Muda Tudo, participando. Tem gente já fazendo esse mandato coletivo, porque você falou, né, essa proposta. E aí é uma proposta ousada, mas que dá uma esperança, assim, né, de que a gente vá mover as pessoas mais, né? Sim. Então eu trago uma boa notícia para a Patrícia, porque além de ter gente fazendo isso, já tem gente que se elegeu dessa maneira em 2016. Em Alto Paraíso tem exemplos disso que está funcionando hoje, em 2018, e em Belo Horizonte também, num coletivo chamado Muitas. E esses grupos que estão se preparando agora para essas eleições, tem um mandato que chama Conjunto 18 e tem um outro mandato que chama Conjunto 40. Que são dois grupos que estão construindo mandatos para
alçarem uma candidatura ao Senado. Bem ousados, Que né? legal. Mas se não for para Tem que ser usado. ser assim, Tem que ser usado. Tem que usar. Mas- Ousadia é a palavra Sim, também. superação, né, gente? já Tem tem que- gente fazendo e faz questão de conectar com essas pessoas. Que legal, muito legal. E posso perguntar também? Claro, É, a casa é sua. quando eu estava lá na banca desse Renova e eu vi os candidatos negros, né, e eles falavam da questão racial de pontos de vistas também diferentes. Mesmo entre os negros há diversidade, né? Você acha que é possível pensar em propostas que são em comum, essa questão racial, mesmo em partidos diferentes? Eles também poderiam se unir com partidos diferentes e pensar numa pauta racial em que todos vão defender? 3 pontos em que todos vão defender, independente que partido eles estejam? Sim, essa provocação é ótima. A gente parte, todas as políticas públicas que eu acredito, principalmente tenta propor, vem de um lugar onde a gente primeiro resolveu o nosso problema para a gente tentar resolver o dos outros, né? Então, internamente, a gente criou todas as possíveis estratégias para garantir a igualdade racial dentro do movimento. Então, não só de racial, mas de gênero também. Então, entre as nossas lideranças, a gente se esforça para ter paridade de gênero e de raça, isso é um critério nosso. Dentro das pessoas que a gente vai apoiar, a gente colocou um piso de pelo menos 1/3 de candidaturas negras e mulheres. Se não for assim, a gente reduz o apoio a homens brancos e está tudo bem, não tem nada de discriminação nisso, a gente só está tentando resolver um problema do país, a gente precisa apoiar essas pessoas. E aí o próximo passo que a gente sente que precisa ser dado é em relação às nossas políticas públicas, de fato, né? Aconteceu uma coisa muito curiosa. O nosso Congresso reservou 30% do fundo partidário para candidaturas do gênero feminino. E não reservou nem uma porcentagem para candidaturas da raça negra. Isso vem de um lugar das pessoas... Isso revela o quanto que isso ainda é um tabu no Brasil, né? Para falar, não, poxa, estamos tranquilos que precisamos criar ações afirmativas para resolver o problema da igualdade de gênero. Mas de raça não, tá tudo bem. E mesmo dentro da questão de gênero, você precisa olhar para as mulheres negras, porque parte de um lugar muito diferente das mulheres brancas. Muito diferente. Os índices ainda de vulnerabilidade ainda São maiores. São né? maiores. Então, tipo, mesmo na questão de gênero, precisa olhar para a questão racial. A questão racial precisa ser transversal, né? Exato. E na linha do que você perguntou, dessas 3 propostas, elas ainda não existem, de fato. O que precisa ser feito é começar a construir um ambiente para esse diálogo. A gente está muito distante Samuel, ainda tu de tem que liderar convergir. esse negócio. Porra, fica aí um chamado, cara. Tu tem que chamar esse povo aí, meu, para conversar. Né? Eu fiz um programa no passado que chama Guerreiros Sem Armas, que é um programa fantástico. Maravilhoso. E lá eles falam que quando você quer resolver um problema que é algo coletivo, né? Então, poxa, construir políticas públicas para reduzir a desigualdade racial no Brasil não é o Samuca que vai propor a parada. Tem que ser um negócio coletivo, construído com muita gente, a muitas mãos. E lá eles falam que é o seguinte, você não precisa ter pressa. Primeiro reúne as pessoas e sensibiliza elas para elas olharem de fato para a situação, né? Para elas apreciarem aquilo, para elas reconhecerem quais são as abundâncias, os talentos, os recursos que tem ali. E aí depois vocês passam para o segundo passo, que é sonhar junto. Então, já que está todo mundo alinhado, que precisa resolver esse problema, e aí o nosso sonho é reunir esses partidos para falar, poxa, antes de tudo, não esquece as propostas. Estamos comprometidos em resolver esse problema? Estamos. Agora vamos sonhar quais são as possíveis saídas para esse caminho, para esse Brasil, né, para esse problema. E esse é o meu sonho, assim, Nossa, né, ver essas fazer esse pessoas negócio aí, totalmente Samuel. diferentes tentando Você vê- sonhar junto. É maravilhoso isso, falar, vamos sonhar, Sim. né? O sonhar não é sonhar parado, né? É sonhar construindo, né? Vamos sonhar e ir em busca das soluções, porque essa questão do olhar, né, passa muito por também uma certa apatia, desesperança, né? Então você já acha que está tudo ruim, então aquilo que é diferente já vai piorar, entendeu? A sua situação. É como se qualquer coisa virasse uma ameaça, né? Qualquer coisa que não esteja dentro da sua, pelo menos da sua vida, da sua bolha, né? Do seu dia a dia. Então, sonhar é sair da bolha, né? Sim, a gente até, indo nessa linha que você está falando, quando a gente começou a fazer a Feira Preta, a gente começou a fazer na Praça Benedito Calixto, na região de Pinheiros, e é uma região classe média alta, né? E quando o olhar que a gente tinha para a região de Pinheiros era,
por conta, no final da década de 90, das baladas de black music, que eram tipo ruas e ruas com uma sequência de casas noturnas com gênero de black music. E eu ia para as baladas e via muitos jovens negros se deslocando de qualquer lugar para estar naquele território. Só que você tinha hostess negras, DJs, bandas, técnicos de som, toda uma cadeia de produção negra produzindo e consumidores lá consumindo. Eu falava, mas por que no final da noite quem contava dinheiro não eram essas pessoas negras, eram só homens brancos? E aí foi quando a gente promoveu essa questão da Feira Preta de trazer para aquela região essa população criativa e inventiva para colocar todo o seu potencial, para revelar todo o seu potencial nessa perspectiva de abundância. E aí foi massa. No primeiro ano a gente teve 40 empreendedores, mais de 5 mil pessoas, e no segundo ano o entorno da praça fez um abaixo-assinado para a gente sair, falando que não gostava do tipo de cultura, que não dava para a gente ficar lá. As coisas do racismo institucional e estruturante. E aí a gente teve que, de fato, sair de lá. Mas quando falaram para a gente, não, vocês não podem estar aqui, a feira cresceu. Porque a gente falou, como não? A gente vai colocar todo o nosso potencial, sim. A gente foi peregrinando vários espaços até se transformar na maior feira negra da América Latina. Então, é isso, assim, E não é uma cultura do enfrentamento. Eu não fui lá para brigar e falar, como assim você não vai, a gente não pode. Não é isso. Tá bom, beleza, a gente não vai poder. Fui na subprefeitura, fiz abaixo-assinado, tudo que eu podia, que estava ao meu alcance, eu fiz, mas eu não consegui. Mas eu fui procurar outros caminhos para poder colocar todo esse potencial. E talvez hoje até a praça ia falar, vem fazer a feira aqui. Vem fazer a feira Olha, aqui. Eu tenho certeza. Você, com todo esse movimento, você acabou sendo eleita uma das 51 pessoas negras mais influentes do mundo, né? Como é que é isso na sua vida? Como é que isso veio e como isso potencializou a sua ação, né? O seu movimento? Então, essa foi uma ação do MIPED, que é uma organização que não é brasileira, é de um nigeriano, mas que acho que vive nos Estados Unidos, que reconhece pessoas negras que estão fazendo inovação no mundo, em termos globais, e justamente para inspirar. Quais são essas boas histórias que vão inspirar outras boas histórias? E aí, pelo Brasil, foi eu, Lázaro Ramos e a Thaís, em uma categoria, acho que na parte de comunicação e cultura, não me lembro muito bem, e a gente foi convidado aí para Nova York para esse jantar, e lá a gente se conectou com outras lideranças africanas, principalmente lideranças africanas de diversos países, assim. E o interessante é que o que eles mais falavam é assim, nossa, como o Brasil é potente. O Brasil tem a segunda maior população negra do mundo, que só perde para a Nigéria, que é um país africano. Ou seja, se a gente fosse falar de um sexto território, esse sexto território ser a diáspora, o Brasil seria a liderança nesse, né? E esse reconhecimento, esse prêmio vem por conta da década do afrodescendente, que é uma ação da ONU, que reconhece de 2015 a 2024 a década do afrodescendente, em que o mundo precisa se esforçar para essa questão de reconhecimento, de justiça. E num evento que teve, que fazia parte dessa programação, a moça da ONU, representante da ONU, falou que o Brasil tinha sido o único país que não enviou, do ponto de vista do governo, o governo brasileiro não enviou propostas para reduzir a questão da desigualdade racial no país. Como pode um país que representa mais de 50% não aderir a essa questão que o mundo inteiro está olhando, né? Então, foi potente nesse sentido. E o que traz para a Feira Preta foi o reconhecimento. A gente, inclusive, conseguiu estar em mídias não segmentadas, uma mídia mais popular, em veículos de comunicação mais popular, por conta do prêmio. Se, por um lado, eu olho, puxa, mas 16 anos de trabalho e só por conta do prêmio a gente tem esse reconhecimento, por outro lado, como que a gente pode aproveitar esse momento e levar cada vez mais o que a gente produz, ou que produziu ao longo desses últimos 16 anos no tema de empoderamento econômico através do empreendedorismo negro. Usar como uma oportunidade, né? Cada porta que se abre, né? Você tem que ir usar. Você começou a falar, eu lembrei, e não dá para não falar do Paulo Rogério, que agora, recentemente, também foi para a mesma... Foi também premiado. Ele é um empreendedor maravilhoso, baiano, que está criando o Vale do Dendê, né, inspirado no Vale do Silício. Ele faz parte do Conselho do Muda Tudo, uma honra tê-lo conosco. E o Paulo, ele é essa pessoa exatamente
como vocês trazem, né, para um diálogo, traz para uma construção, e essa população, ainda mais lá na Bahia, em Salvador, né? Sim, que mais, nossa, sim, né, 80%. afrodescendente, que é maravilhoso, é a mama África, né, assim, Sim. pulsante, mas ainda visto com um olhar um pouco, né, daquele lugar ali, né, do turismo meio, sabe, predatório, até porque Exato. usam, né, toda aquela riqueza, mas de uma forma eles mesmos não se enxergam com essa potência. E o que ele está levando é isso, né, essa consciência. Sim, Salvador é uma potência sob diversos aspectos, né? Não só quantitativo de população negra, mas tem uma questão que eu vejo, que eu acho que o Vale do Dendê tá influenciando agora, que é colocar luz, né, em toda essa potência inventiva e criativa. O Carnaval de Salvador, a gente fala, né, das grandes micaretas, tal, mas o que é o Olodum e o que é o Ilê? Né? E eu não estou falando só do ponto de vista cultural, mas de todo o desenvolvimento econômico que gera a partir, né, de incluir, desde a mulher que faz o bordado, toda a costura, a parte de gastronomia. Se fosse investido com esse olhar de sistema estruturado, empreendedorismo, o que seria Salvador potência do ponto de vista da população negra, entendeu? Então, acho que a gente está precisando acordar, né, gente? Tem algo que me admira muito, tanto no Vale do Dendê, quanto no trabalho da Feira Preta também, né? Lá nos Estados Unidos tem um emprego, um cargo, né, que chama Community Organizer. São pessoas responsáveis por organizar comunidades. E o trabalho delas é esse. O Obama fez isso durante muito tempo. O papel dele era visitar comunidades, contribuir com a organização dela e deixar a comunidade funcionar de maneira sustentável depois. E tanto o Vale do Dendê quanto a Feira Preta são organizações que estão fazendo isso, pegando a comunidade negra brasileira, olhando para os talentos dela, ajudando essa galera e participando dessa organização coletiva e dando sustentabilidade, né? Dando poder, potência, ferramentas para que elas se empoderem e continuem dando os próximos passos. Isso é lindo. E talvez seja a única saída para grupos que são maioria numérica, mas minoria representativa, de conseguirem se organizar e buscarem essa representatividade que falta, né? Sim. Quer dizer, parte mesmo de um movimento, você vê, de grupos, né, que isso vai tomando uma proporção, uma força, né? Mas se tivesse uma coisa que vocês pudessem fazer agora para mudar essa percepção, tanto do negro para ele mesmo, quanto do branco, ou, enfim, né, de outra raça, com relação à raça negra, o que seria? Puxa, acho que duas coisas. Do ponto de vista da população negra, acho que a gente tem que ir cada vez mais para as terapias, sim. Eu confio muito no AmaPsique, que é o grupo de profissionais da área da saúde mental, que cuida especificamente da população negra, que é isso, assim, é assumir que a gente tem um problema. E o racismo machuca, dói, ele mata. Então, é isso, assim, acessibilizar isso, por exemplo, num SUS da vida, entendeu? Para as pessoas se cuidarem dessa questão mental, de saúde mental, né? E não é louco não, tá, gente? Não estou falando, eu tô falando de emocional, para poder lidar. É tanta pressão das sutilidades do racismo que isso enlouquece qualquer ser humano. Então, a gente precisa de suporte, precisa de ferramenta para poder dar conta do que a gente é enquanto pessoa, enquanto autoconhecimento. E a segunda questão que eu acho que eu mudaria é influenciar na comunicação, porque a gente precisa de boas histórias, a gente precisa contar toda essa potência, a gente precisa revelar toda essa potência. E se só olha pelo lado da escassez ou como o povo que foi escravizado ou escravo, entendeu? A gente não avança. Tá aí quando o seu projeto que tem na área de livros, de acessibilizar, né, democratizar a leitura, quando eu falei da lei, a Lei 10.639, que cria obrigatoriedade da rede na rede de ensino da cultura indígena e da cultura afro-brasileira, né, numa perspectiva de livros, de publicações, de novos autores. Que narrativas são essas? A gente precisa de uma comunicação por uma narrativa mais inclusiva, uma narrativa mais diversa. Isso teria que estar nas novelas, nos grandes veículos de comunicação, massificar para a gente poder olhar e falar, nossa, tem muitas boas histórias. Quando eu olho o filme lá dos Panteras Negras, né, é natural, é um processo natural essa potência.
E o quanto isso foi influenciando em regiões em que, tipo, o garoto de lá, 12, 13 anos, falava, caramba, isso é possível? Sim, isso faz parte de você. Isso é a sua cultura, é a sua identidade. Então, eu acho que eu influenciaria nessa questão de uma comunicação mais estratégica, mais inclusiva por uma outra narrativa, e na questão da saúde mental da população negra. Muito bom, Muito bom. Ana, isso é uma pergunta muito difícil, né? Não tem resposta simples. Mas hoje o que eu faria seria um convite mesmo para a população brasileira, porque quando eu olho para o governo, eu ainda acredito que o nó do Brasil está na política. Mas no que tange a política, a gente já imagina quais são as possíveis propostas. O governo ele pode aumentar incentivo para as empresas que têm negros nos altos escalões de diretoria, de liderança. O governo pode reservar parte da verba partidária para candidaturas negras. Ele pode aumentar a fiscalização das comissões antifraudes para evitar que existam fraudes nas cotas dentro das universidades, dentro dos concursos públicos. O governo sabe o que deveria fazer. O que eu tenho dificuldade, talvez seja um convite, é de convidar as pessoas a refletirem sobre o que elas podem fazer para colocar a igualdade racial como um valor de vida. Porque aí eu não sei qual é a resposta. Cada um de nós sabe o que pode fazer dentro dos seus próprios recursos, dos talentos que você possui, o que está dentro do seu alcance para contribuir com isso, sabe? Então, talvez o convite que eu faço é muito mais no sentido de, poxa, o que eu, ser humano, como indivíduo, posso fazer para contribuir com a igualdade racial no Brasil? Partindo desse lugar, a gente vai começar a se conectar e, aos poucos, nos organizar de maneira um pouco mais eficiente para garantir que essas transformações no governo aconteçam a médio prazo. E são coisas simples, né? Eu acho que são ações simples, cotidianas. Assim como o racismo ele é sutil e ele é cotidiano, as ações elas podem ser simples e a gente pode se educar para. É quase que um orar e vigiar e ter disciplina para, não é? Se eu estou num evento onde só tem pessoas brancas e não tem negros, eu tenho que me incomodar e falar, não, eu vou ligar lá para aquele meu amigo, porque esse meu amigo conhece uma porção de gente vai trazer, entendeu? Como é que eu saio da minha zona de conforto, me inquieto e faço alguma coisa? E é diário, tá? Tem que colocar uma disciplina lá. Tem que fazer isso como um exercício mesmo. Agora, eu não sei, você falou de uma festa que só tinha, né, onde você está num lugar que só tem brancos. Aí eu me lembrei do casamento real. Sim, agora. Gente, o que foi aquilo? Fala sério. Que tipo né? foi esse? Porque foi tão forte, tão bonito, tão potente, e aquele gospel, né? Nossa, lindo. Stand by me, né? Isso é para mim assim, é uma mensagem muito forte. Né, que a gente principalmente para a Inglaterra, né, minha gente? O que foi aquilo? Monarquia, para tudo. Então a gente está, olha, né, que mudança. Sim, que mudança total. Isso é um exemplo que não dá para ser replicável. Foram eles Exatamente. que olharam para quais recursos eles tinham disponíveis ali, para quais talentos eles tinham disponíveis e falaram, poxa, estamos em um casamento real. Olha a oportunidade que a gente tem de passar essa mensagem pro Brasil, pro mundo, né? Pro Brasil. Até parece. Foi pro Brasil foi também. Pro Brasil também, mas... eu achei total. Aqui funcionou, não sei como foi nos outros. Agora, o Harry, eu já gostava dele, né? Depois desse casamento, assim, porque é um olhar... Talvez é isso que a gente está começando a despertar, né, gente? E o Brasil, como é um país novo, não se entendeu muito ainda, sabe? Sabe aquele que chegou, né? Está ainda tentando entender, porque o que somos nós, né? Quem somos nós? Ou quem somos nós, né? Quem somos nós? Somos essa mistura, né? Exato. Somos, aliás, assim, a gente tem muito mais, né? Uma mistura. A gente não está falando, a gente está falando. Você falou, citou. Foi você, não sei, indígenas, né? Na nossa também, né, história. Sim. Que a nossa gente, herança. na nossa herança, que a gente precisa também. Herança compartilhada, negros e indígenas, negros e portugueses, né? E é isso. Portugueses menos, né? Muito menos. Europeus, muitos europeus, mas né, o indígena também que está ainda num lugar de coitado, apesar que a gente teve aqui um evento maravilhoso, a Flogenia. Sim. Não sei se vocês lembram, aqui no Cívico, mas aí vieram duas indígenas. E ela falou, uma delas falou, eles falaram várias, né, tiveram uma fala muito forte, mas ela disse assim, a liderança maior é a mulher, né, que já em casa tem os seus filhos e começa. Então, elas têm hoje uma noção do poder delas, que
fiquei até com pena dos caciques pajé da vida. Eu falei, coitados, porque elas estão com tudo. Ingênuos, Entendeu? E isso é muito importante. Mas estão com tudo, mas não estão querendo ir para cima de uma forma, né, beligerante, ou de criar um conflito. Não, é porque simplesmente é assim. E não há como você deter uma força que já está, que já está, existe, que é natural. É natural, né? É muito natural. Tem muita gente que me pergunta, poxa, Samuca, você, cara, principalmente no movimento negro, muitas pessoas que reagem muito, né? Falam, não, pô, que absurdo, você fica negociando com esse pessoal aí, que um monte de homem branco, você sai dessas reuniões, Samuel, fica com a gente, pelo amor de Deus. E aí tem uma coisa que eu falo pra pouca gente, é que até na minha ascendência, eu tenho avós que foram escravos, mas eu também tenho avós que foram donos de escravos, na mesma família. E isso é algo muito raro, mas que mostra que a pluralidade do nosso Brasil tá aí, poxa, tá no fundo mesmo. Não tem ninguém que tá salvo, não, gente. A gente carrega com a gente hoje a necessidade de resolver nossos problemas. Agora, o fato da gente ser um povo da mistura, dessa miscigenação, não quer dizer que existe esse tal do mito da democracia racial. Eu ainda insisto da história dos pontos de partidas diferentes. Exatamente. Entendeu? Da diversidade, da pluralidade. Sim, somos misturados, mas somos diversos nas nossas especificidades. Que especificidades são essas? O que me torna negra? Né? Às vezes, o tornar-se negro vem de um posicionamento político muito claro, não necessariamente está no fenótipo. Então, são várias camadas, sutilidades também, que eu acho que é isso. E o que eu vejo quando você trouxe no começo da história da polarização, né? É que cada vez mais estamos polarizados, cada vez que a população negra ela vai emergindo, mais esse racismo aparece, mais você vê nas redes sociais, tantos casos, né, de racismo, e como que a gente vai lidar com essa polarização hoje, nos dias de hoje. Eu olho para a Feira Preta e esse ano completa 17 anos, a gente fala que o público que amadureceu com a feira hoje tem 17 anos e já é preta. É uma outra geração que já nasce preta, diferente da minha geração, que tem 40 anos, que passei pelo processo, sim, de embranquecimento, de negação, até de afirmação. Mas hoje, essa geração, se você perguntar, não vai falar sobre, se eu sou negro. Não, eu sou negra, eu quero isso, eu quero aquilo, eu reconheço isso. É outro discurso. Minhas bonecas. As minhas bonecas, o meu cabelo, eu quero minha maquiagem, eu quero estar lá, eu quero disputar, sim, a política. Hoje, boa parte dos candidatos negros que estão nos partidos são jovens, que já é negro, né? Então, é isso, é como que o Brasil também olha para esse processo de mudança e o que ele vai fazer com seus negros de hoje. Essa é a grande questão. Acho que minha grande indagação, o que nós vamos fazer com essa geração de hoje? Que vem, não dá para você, não dá para você achatar. Não cabe mais, não dá para você esconder, colocar debaixo do tapete. Agora não tem mais como. E aí tem uma responsabilidade grande, né? Aí os políticos, a gente, né, falou aqui das políticas antirracistas, né? Porque a gente tem que, na verdade, empoderar cada vez mais essa juventude que está chegando aí com essa consciência, né? Com esse desejo que é maravilhoso para o país. Imagina se você dá oportunidade, se por si só, com toda a falta de estrutura, né, e possibilidade que é negada, né, com a possibilidade negadas no sentido não tem tanto acesso, imagina se você dá acesso, imagina se você dá... Sim. Se você potencializa o que já tem poder. É isso. É só isso, né? Não deixa viver. Deixa ser. Deixa viver, porque já ajuda. E distribui as oportunidades direitinho, né? Sim, super. Tem uma vivência que eu tive na universidade pública que me motivou muito, inclusive, a entrar nesse meio da gestão pública e da política. Lá, o meu diretor da faculdade, ele fazia uma coisa que eu admirava muito, assim. Com muita sabedoria, ele desviava a verba. Ele desviava a verba que era para ir para permanência estudantil, né, para os alunos que não têm condições financeiras de se manter na faculdade, então eles davam alimentação, davam moradia, ele pegava isso e construía estacionamentos. E aí eu ficava me perguntando, gente, será que alguém vai deixar de vir para a faculdade porque não tem vaga para estacionar o carro? Pô, isso não existe. Agora, eu estou vendo jovens todos os dias desistindo da faculdade porque não tem dinheiro para se alimentar, para morar. E aí,
eu trago de novo essa questão de valores, né? Se igualdade fosse um valor para essa pessoa, dificilmente ele tomaria essa decisão. Eu estava achando que você ia falar uma coisa positiva. Não. Que ele fazia estacionamento para poder cobrar e ter mais dinheiro para dar mais... Não. Não, de Quer forma dizer, alguma. ele desviava mesmo Na cara de pau. Meu Deus. E aí, é o que eu trago de novo. O curso aonde? Não, desculpa. Eu trago de novo. Cada um de nós tem a possibilidade de fazer micro-revoluções. A gente Sim, precisa super. ter essa consciência. Super, é um olhar local, agir local, mas com uma visão global. Acho que é isso, assim. O que eu posso fazer no meu bairro? O que eu posso fazer na escola da minha filha? Minha filha, ela estuda em escola pública de manhã e à tarde ela vai para uma particular. No primeiro dia de aula dela, ela falou, mas mamãe, não tem nenhuma criança negra. Por que você não me falou? Ela tem 5 anos. Tipo, ela estava quase... Mamãe, por que você não me preparou para isso? O que você falou para ela, Adriana? Eu falei, mas tá tudo bem, filha, ter você de negra. Que bom que você tá lá para você mostrar para as amiguinhas que existe várias cores e assim, qual é o meu olhar para a escola e o que eu vou aportar naquela escola para que aquela escola traga diversidade. Então, quais são as ações que são pequenas, mas que vai fazer muita diferença no futuro, né? Porque hoje eu vejo a educação infantil, ela precisa ser diversa. Não dá para ter só crianças brancas ou só crianças negras, né? A gente precisa saber conviver. A gente está com muita dificuldade da convivência, né? Empatia. A empatia entre essas diferenças. E para um Brasil melhor, eu vou aportar o meu melhor, você vai aportar o seu melhor, cada um vai aportar para fazer esse país melhor. Não vai ser só você ou só eu, não tem como. Todo mundo vai ter que colocar a mão na massa e colocando aquilo que tem de melhor, a sua melhor competência, a sua melhor habilidade. Então, para mim, a diversidade, ela traz inovação, traz criatividade. E esse foi um exemplo da escola, mas se cada um puder fazer, né, no seu micro espaço, micro ambiente, já vai ajudar muito. A gente está vivendo também, é um detox, assim, né? Às vezes eu penso, não sei se é uma desconstrução para construir, né? No sentido de você olhar para o outro e não como o outro sendo um problema ou sendo uma ameaça, né? Como uma continuidade sua, porque o Brasil, ele precisa fazer as pazes com ele mesmo. Porque quando você fala com todo brasileiro que acha que o Brasil está... né, a gente está vivendo realmente uma crise econômica, né? A gente ainda pedala, ainda não conseguiu avançar como a gente pretende, mas a gente só vai avançar quando a gente estiver exatamente nesse lugar, né, do coletivo, das potências trabalhando em conjunto, né? Porque não adianta a gente ficar falando só do que está errado, como você falou, né? A gente precisa celebrar também, né, minha gente? Precisa celebrar e precisa, quando tiver, entrar lá, fazer a sua parte, né? Falar do seu lugar, assim, sem, na verdade, querer tomar o lugar do outro. Não, Exato. Todo mundo tem lugar, né? É porque é um exercício. Eu estou falando porque eu faço um exercício. Sabe aquela coisa que você olha? Eu dei uma época aula, né, na faculdade, aí eu falei, vocês podem olhar assim, lá vem aquela perua, sei lá. Pode pensar qualquer lá, porque eu adoro usar uns... Aí, se eu olhasse, eu talvez pensasse também se eu me visse, né? Que eu não estou me vendo. Eu ia falar, gente, a perua, coitada, está achando... Enfim, não sei. O olhar contaminado que a gente tem, sim, né? Dos preconceitos. Dos preconceitos, né? De olhar os códigos, aquilo ali que acha, isso. Gente, vamos, né, zerar assim. Tá aí o exemplo da Natura, da Avon, Boticário, né? Na hora que elas decidiram olhar para as mulheres negras, olha o quanto de inovação surgiu aí, né? Falando, pô, não tem uma galera aí que também usa maquiagem. A gente descobriu isso. Comercialmente, né? Maravilhoso. Começaram né? a ganhar muito dinheiro, sala online. O Brasil ganha mais com tudo isso. Sim. A gente cria emprego, a gente cria renda, a gente dá oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Né? Na hora que a gente começa a quebrar esses estereótipos e começar a construir soluções para todo mundo, poxa, eu tô de ouvinte aqui, tá sendo uma aula fantástica para mim ouvir vocês. E você perguntou ainda há pouco, né, o que se pode fazer, né, para hoje, né, e trazendo para o meu, né, para o Umunga, para o meu negócio social, é justamente, né, potencializar essa educação, e eu falava isso ainda há pouco, uma educação, mas não voltada, né, à alfabetização, o beabá, as contas de matemática, assim por diante, né. Eu acho emocionante, eu acho fantástico quando as nossas educadoras, quando as nossas voluntárias sentam com crianças para discutir valores mesmos, né, princípios, né, e quando elas conseguem fazer aquelas crianças enxergar a riqueza que elas têm em casa,
né? Seja, como eu falei antes, né, na oralidade, na sabedoria popular, e começar a dar valor, porque automaticamente aquelas crianças já começam a sair totalmente fortalecidas e empoderadas para quando saírem de lá lidar com esse mundo que elas não conhecem, porque quando a gente fala que a gente vai apresentar o mundo, parece que é só coisa boa, né? Nossas crianças não sabem que, né, o que tem fora do sertão, mas tem esse lado também, entende? E em diversos pontos assim a gente percebe que as crianças já saem preparadas para isso também, né? Para lidar com esses enfrentamentos, né? Dos pré-julgamentos, dos preconceitos, e também seja lá de qual ordem for, né? Se é racial, se é econômica, se é orientação sexual e assim por diante. E quando nós descobrimos, né, esses milhões de crianças que vivem nessas condições, que a Umunga olha e pensa, meu, tamanho do desafio, né, de fazer com que essas crianças, né, quando chegarem nos grandes centros, e se chegar, né, porque daqui a pouco é uma decisão dela, mas que ela esteja preparada para lidar com esses desafios também. E se ela estiver fortalecida de forma, né, identitária, né, quando você traz da questão oral, porque eu acho que uma vez eu vou para lugares mais afastados e tanto aqui no Brasil, uma vez quando eu fui para a Colômbia também, a questão de como os jovens eles preservam a cultura tradicional, nesses, né, em regiões quilombolas, em algumas regiões que eles preservam aquela cultura. E eu acho que se hoje colocassem eles num meio urbano, eles teriam muito mais condição de estar aqui discutindo com a gente com esse olhar. Mais da preparado, tradição, sim, claro. né, de toda a construção que foi feita familiar, do desenvolvimento comunitário. Eles aportariam informações riquíssimas. E como a gente preserva isso e até fomenta, né, para que a cultura ela seja preservada, mesmo que seja só pela tradição oral. Sim. Né? O Ministério da Cultura não precisa receber só formulários, pode ser por vídeo. Exato. Né? Pode ser falado. A gente precisa criar soluções para conseguir atender essas pessoas, né? Exatamente. E essa questão da identidade que você falou, eu acho que isso é fundamental, né? E a gente aqui no Brasil não tem esse costume, né, de valorizar a nossa identidade, seja a raça que for, né? E a raça negra, né, o afrodescendente, que tem uma história riquíssima, É muito forte, né? muito forte, não se reconhece nela, né, não sabe. Então a gente precisaria ter mais informação, mais comunicação nesse sentido. O impacto de um jogador de futebol que fala que não é negro em regiões periféricas, que tem os garotos que olham para ele, que é negro, e fala que isso é devastador, entendeu? Então, acho que a gente sim precisa olhar e trazer todo mundo, trazer o jogador de futebol, trazer todo mundo para falar, olha que riqueza que tu tem aqui, meu bem, olha quanta cultura, quanto foi construído. Eu tive uma vez na Colômbia e conheci a Sheila Walker, e ela uma antropóloga americana que tem uma pesquisa riquíssima sobre diásporas, e ela tem um vídeo que ela mesma produz, ela deve ter mais de 70 anos. Ela mesma produz, ela mesma edita, ela vai lá na loja de tecnologia e pede para ensinarem ela a fazer o processo de edição para ela poder contar a história. E ela conta a história desse ponto de vista da riqueza, de como os nossos corpos se mexem, como que a gente ri, como os nossos cabelos, os nossos adornos, os nossos acessórios, como que a gente se manifesta para além da resistência. Que eu acho que também é uma outra questão. A população negra não está só resistindo. A gente também está produzindo, está amando, está fazendo outras coisas que não está só no campo da luta, só no campo da escassez, entendeu? E isso foi o que mais me deixou motivada, que qualquer lugar onde você vá, os nossos corpos, as nossas formas vão se manifestar de forma ancestral e diaspórica. Lindo. Lindo mesmo. E isso manifesta de várias maneiras, essa questão de identidade também, né? Eu sou um jovem que, quando eu me descobri negro, eu tinha mais ou menos uns 19, 20 anos. A maioria das pessoas não entende isso, né? Fala, pô, não é possível, você não se olhava no espelho? Você não se olhava no espelho, você não acordava todo dia? Eu falava, bom, eu acordava, alisava o meu cabelo. Gente, eu era muito diferente do Samuel que está aqui na frente de vocês hoje, tinha um cabelo alisado. E algo que eu observei, assim, na minha experiência de vida, né? E aí, não sei se dá para generalizar, mas pelo menos aconteceu comigo. É que durante esse processo em que eu não me entendia muito bem, eu materializava muitas coisas, fazia muitos projetos, mas não era com a minha potência total. Eu nunca estava ali no flow, entregue, fazendo as coisas acontecerem e dando o meu melhor para o país.
A partir do momento em que caiu a ficha, lógico que passou por um processo ali de muito sofrimento, de muita dor, a gente fala, caraca, eu não sou a pessoa que eu imaginei que eu era nos últimos 19 anos, espera aí, deixa eu passar um tempo aqui me conhecendo um pouco melhor para ver quem é o Samuel de fato, até que você chega num momento, 22 agora, 2 anos, 3 anos depois, chega num momento que você fala, caramba, é assim que eu sou, né? E quando cai essa ficha, você fala, poxa, olha o que tem aqui dentro, cara. Eu preciso usar isso para melhorar o nosso país de alguma maneira. E foi nesse momento em que eu comecei a me envolver e me engajar com pautas cívicas, com pautas de engajamento social. Até então eu estava sendo desperdiçado, digamos assim, com pautas que, gente, já tem bastante gente cuidando, né? Desculpa, estou acenando ali uma pena o Charles Borges, né, do coletivo ABB. Chegou agora, ele ia participar aqui também na nossa plateia. Mas não tem problema, a gente faz outro dia com ele aqui. Esse testemunho é maravilhoso, né? Nossa, sim, é muito emocionante, porque é isso, quando você se descobre, você coloca toda a sua potência no mundo, né? Imagina o que você produziu nesses últimos 3 anos. Imagine o que a população negra, jovens negros, ao se depararem com toda essa potência, o que eles podem aportar para o mundo, né? Não, você imagina o que a gente pode ter, né, em termos de país. Se a gente tem traz essa consciência, que é uma coisa também que você trouxe, né, da saúde mental, do autoconhecimento, né, que é fundamental, assim, para a gente entender que nós todos temos um poder, né, e temos que fazer uso dele, porque é uma responsabilidade, né, até de cada um de nós, né? Dá tempo de contar rapidinho? Acho que dá, não dá? Dá. Tem a ver com o que o Samuel trouxe. As mulheres negras no Brasil, nos últimos 5, 7 anos, vêm fazendo o processo de transição capilar, de não alisar mais o cabelo. E elas começam a contar em vídeos para outras mulheres o que é diariamente não usar processo químico, ou usar chapinha, como funciona. O que eu vou fazer, então, no meu cabelo se eu não vou mais ter ele daquele jeito? E isso vai se reverberando, vai fazendo uma onda de ressonância. Muitas mulheres se inspiram e começam a não chapar mais o cabelo. Homens Só também. E aí, o que elas fazem? Elas começam a trazer a questão das fórmulas das suas avós, da maisena, da maionese. Hoje, quando tem uma... Do óleo de coco. Do óleo de coco, quando tem... Que são fórmulas ancestrais, passa por a bisavó, por avó, por mãe. E quando tem essas empresas hoje que tem a lisena, que tem potes de maionese vendendo, vem dos saberes populares dessas mulheres negras. Então, acho que é isso, assim, isso é uma potência, isso mudou o mercado. Não tem uma empresa hoje de cosmético no Brasil que não tenha um produto para cabelo crespo e cacheado. E no ano passado, uma pesquisa da Google fala que, né, pela primeira vez, a procura por cabelo crespo superou a cabelo liso em mais de 200%. O que é isso? Isso aonde? No mundo? Acho que no Brasil. Porque é incrível, porque o Brasil é um país que, número 1, a preocupação da mulher é o cabelo. É o cabelo. E da mulher negra, principalmente porque não está só no campo da estética, está no campo da aceitação, está no campo da autoestima. O que é para as mulheres negras se assumirem negras no mercado de trabalho formal? Quantas mulheres negras não ouviram para chapar o cabelo, para dome os seus cachos, para se inserir no mercado de trabalho formal? Então, a revolução hoje das mulheres negras passa por uma questão da estética e passa pela transição capilar, que se reverte em termos mercados, desenvolvimento econômico, de muitas e muitas empresas estarem criando produtos para atender esse nicho de mercado. Então, o quanto isso é potente, Samuel, essa sua história. Exato. E hoje, cada um de nós pode contribuir de alguma maneira para resolver esse problema, né? Hoje é uma escolha política minha, em 2018, que é um ano eleitoral, eu escolhi votar só em mulheres e negros. Só tem essas duas opções. E dentro desse grupo, eu vou olhar quem é que tem as melhores propostas para fazer campanha e tentar eleger essas pessoas, né? Esse talvez seja uma das maneiras que qualquer pessoa pode colaborar para aumentar... para aumentar a inclusão social e racial, de gênero no nosso país, especialmente nesse ano. Tá dentro, a gente pode fazer isso, é só ir lá e votar, fazer direito. Tem candidatos. E tem muita gente boa, né? Muito bom, gostei. Um caminho, né? As pessoas estão falando que não sabem como é que vai ser esse ano. Tem sempre um caminho. E o caminho que passa por a gente empoderar, né, aquele que a gente vê, aquele, vamos dizer, ativo, porque somos, né, olhando, até você falando disso, né, do lucro essas empresas estão tendo,
gente tem uns ativos maravilhosos, né, no Brasil, né, que a gente tem que empoderar. Eu vou ter que encerrar, porque já acabou nosso tempo. Nossa, não tenho o que dizer assim, mas fora obrigada, né, dizer o seguinte... A gente agradece também. Eu também agradeço. Dizer que vocês já são a mudança, entendeu? Vocês já fazem, né, esse trabalho que a gente está fazendo e vai fazer cada vez mais, mas vocês já são essa referência, né, já são essa inspiração. Então, e aqui o Cívico, é maravilhoso trabalhar aqui, porque a gente está perto de pessoas como vocês. Tomara que você venha mais aqui também, Pascoal, que o seu trabalho também é maravilhoso, mas vamos exatamente fazer esse movimento que a gente tanto colocou aqui do coletivo, né, de potencializar aqueles, todos nós, né, que estamos aqui querendo fazer um país, um mundo melhor, né, no sentido prático, né, lógico, sonhando, mas mais do que tudo fazendo, né, Samuel, na ação. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Você é maravilhosa, adoro te ouvir. Pascoal, muito bom ter você aqui. Assim, pode. Eu queria só agradecer, porque eu vim como plateia aqui, né? Vim para ficar meio quietinho e dei algumas falas, mas assim, como a fala de vocês é inspiradora, né? E ao mesmo tempo, assim, apesar de ser uma outra causa, assim, me traz o quanto eu tenho que aprender, né? Para continuar nessa luta, para ser essa transformação, né? Que vocês já são. Então, parabéns, é altamente inspirador mesmo. Adorei, porque eu aprendo e quero cada vez aprender mais. E a mudar. Eu quero mudar, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente muda e faz, uau, o mundo fica muito melhor, né? E a gente também, né? A gente está aprendendo aqui, trocando, trocando, evoluindo. Dialogando, e acho muito legal o Cívico propor esse diálogo da diversidade, né? Esse convite para eu estar aqui. Não sei para você, Samuel, mas para mim foi, nossa, que legal. E eu me deparar, mas será que eu posso estar lá? Posso, esse também pode ser o nosso espaço, entendeu? Acho que fica um convite mesmo para as pessoas, né? Vamos furar as bolhas. A bolha não é só da perspectiva do branco para o negro, mas é do negro para o branco. É as nossas bolhas. Exatamente. Falou tudo. Obrigada, Samuca. Agradeço muito também, Ana. Maravilhoso também. E todo sucesso e comover. Tamo junto, obrigada. Tamo junto. Aí, Guida. Valeu, até a próxima. Vamos mudar tudo aqui, gente.